Oi, meus queridos senhores que hoje estão se preparando justamente para as provas vindouras, tá? Fazendo parte desse imenso projeto que é o Projeto Conquistar, que é mais uma ferramenta para que você realmente tenha sucesso. Eu sou o professor Paulo Brito, perfeito, professor de Geografia, o qual justamente estamos aqui para que você possa, de fato, ter um dinamismo melhor, certo? E mais eficiente justamente nas suas respectivas provas. Não esqueça, é claro, de nos seguir nas redes sociais. Eu pertenço à Escola Marechal Hermes, tá? Da Coordenadoria 4, e qual eu vim dar minha pequena contribuição. Perfeito? Com certeza vocês terão, certo, a magnitude, terão justamente a oportunidade de não só conhecer a geografia, que será justamente exposta para vocês, como é claro também, não é, certo, ser a geografia. Porque, para quem não me conhece também, eu sou denominado como Paulo Brito, o Estrela. Olha, o Estrela, hein? Tu não esquece disso não, viu, menino? Tá bom? Eu tô te olhando daqui. Tu tá pensando o quê? Que eu sou tudo falando, é? Eu tô te vendo. Mentira, eu não tô te vendo não. Mas presta atenção para mim. Olha, o nosso assunto central justamente trata-se exatamente do quê? Geografia. Nós vamos tratar dos aspectos, né, sociais e econômicos do nosso referido Brasil. Ok? E nesse referido contexto, perfeito, nós vamos justamente tratar dos grupos étnicos formadores da população brasileira, o racismo e preconceito, conceitos e diferenças em um país como o nosso chamado Brasil. Além de países emergentes, subdesenvolvidos e desenvolvidos. Observaremos justamente as diferenças marcantes justamente entre esses referidos países. Tá certo, senhores? Vamos justamente chamar o nosso desafio para que você já comece já analisando, pensando, ok? Muito bem, vejam o nosso desafio, senhores. No nosso desafio de hoje, nós temos ali, né, a questão, você vê um mapa do nosso referido Brasil, observe que nós temos ali, né, várias pessoas complementando justamente o nosso referido mapa, certo? E a pergunta é, quantos grupos étnicos formaram a população brasileira? Você seria capaz de me responder? Hein? Hein? Claro que sim, né? Vamos ver então. Me responda. Bem, então vamos à resposta do desafio, certo? Nesse desafio, então, nessa formação da população brasileira, que nós podemos observar que nós tivemos a participação de várias etnias. Não foram só uma, não, foram várias, certo? Mas a base, ela está ligada, em particular, a quem? Ao europeu, representado justamente pelo branco, né? Nós temos justamente os indígenas, que são os nativos do nosso país, que foram encontrados aqui no nosso referido país, tá? E o negro, no caso o africano, que veio para o Brasil na condição de escravo. Está entendendo? Para que você possa justamente entender de uma forma mais lógica, mais compreensível, vamos então, certo, observar os conceitos de cada um. Olha, a primeira questão, o que é etnia? A etnia é praticamente um termo que substituiu, certo, a questão raça. Né? Que antigamente nós falávamos raça branca, raça negra, raça amarela, e isso deixou de existir. Hoje o que nós temos justamente é a etnia, que na realidade nós temos apenas uma raça, que é a raça humana, né? A raça humana, perfeito? Então, etnia. O conceito de etnia surge para explicar as características culturais de determinados grupos sociais e não abrange somente as características físicas. Está entendendo? Certo? Mas considera os fatores que levam à identificação cultural desse grupo, como a língua, o costume, certo? A religião, tá? Você observa ali que na questão da etnia não entra preconceito, não entra racismo. Por quê? Você vai entender. Então vamos prosseguir justamente com os nossos respectivos conceitos. Então vamos falar justamente sobre os conceitos.
No nosso respectivo Brasil, nós tivemos justamente, né, a formação tivemos justamente com a chegada de vários grupos étnicos. Então, o Brasil teve uma população diversificada. Mas nós tivemos 3 bases. Quais foram essas 3 bases? Me diga. Olha só, nós tivemos o europeu, certo? Que foi o colonizador. Nós tivemos justamente o africano, que veio na condição de escravo, e o indígena, que chegou justamente, que já estava, é o nativo do nosso território. Correto, senhores? Está vendo ali a base? Então, nós já temos a nossa referida base da formação da população brasileira. Perfeito? Vamos então a outro. Olha, então assim, nós temos, ó, no caso, os indígenas. Os indígenas, certo, constituem a população nativa, população que justamente já estava aqui no nosso referido país. Tá certo? Os portugueses chegaram na condição de colonizador, perfeito? Na condição de colonizador, e a partir dessa respectiva colonização, intitulam-se justamente os donos, né, os donos do país, e com isso, é claro, do país não, da colônia. Nós não somos um país, nós somos uma colônia pertencente justamente a Portugal. Intitulam-se dono e a partir daí vão impor, não vão impor seus hábitos e costumes. E, consequentemente, os negros, né, os africanos, que vão chegar na condição justamente de escravos, certo? Trazido para se desenvolver inicialmente na cana-de-açúcar, tá? E mais tarde, que foram mais de 300 anos de escravidão. Não esqueçam disso, tá, senhores? Tá? Então, vejamos o próximo conceito. Ó, nesse contexto aí, quer dizer, nós temos justamente a nossa referida miscigenação, do nosso referido Brasil, que há uma mistura, que não vai ficar separado. Né? Não houve uma separação, branco para um lado, negro para o outro, não. O que nós vamos ter justamente é uma mistura por completo. O branco que vai se misturar com o negro, que vai se misturar com o índio, aí nós vamos ter justamente o resultado disso aí. Tá? Entre o branco e, consequentemente, o negro, consequentemente, nós temos quem? O mulato, né? O mulato, perfeito? Tá? O mameluco, perfeito? Típico aqui da região amazônica, ou chamado também de caboclo, certo? Surge do branco, mas o índio, tá? E o cafuzo dá-se justamente ao interior, principalmente do Nordeste, certo? Onde surgem justamente os quilombos, que eram fugas justamente dos negros e, consequentemente, dos índios, lá juntam-se e formam justamente o chamado cafuzo. Então, essa já deixou de ser. Então, vocês observem que a questão branca, negra, certo, e índio, elas começam a desaparecer. Começa a desaparecer e começa a formação de uma nova miscigenação. Perfeito? Uma nova miscigenação. Então, ó, com esse prosseguimento, então nós vamos ter justamente vários tipos, né? Vários tipos, perfeito, de grupos étnicos que vão formar justamente a população brasileira. Tá? Que vão justamente dar um novo formato, porque mais adiante nós vamos ter justamente a chegada não só de populações da Europa, a Itália, a Espanha, a Alemanha, perfeito, Polônia, perfeito, da própria Rússia, mais adiante da Ásia, né? Da Ásia, os chineses, japoneses e, consequentemente, também da própria África. Tanto que até hoje o Brasil ainda é um país em processo de formação. Entendeu? Muito bem. Vejamos então. Aí cria-se justamente o chamado eurocentrismo, certo? Ou seja, todo o país, toda a colônia, certo? Gira em torno da Europa. É o que a Europa determinar. Perfeito? Aí o que a Europa determinar. Tá? E com isso, é claro, tá? O respeito à identidade cultural das etnias vai por água abaixo. Elas vão desaparecer. Tá, senhores? Muito bem. Tu está captando, né? Tu está captando. Vamos comigo, vamos lá. Então, nós temos ali o chamado, com isso, esse de respeito todo, surge o preconceito, que até hoje, certo, praticamente está no nosso referido país. Tá? A questão do preconceito, a questão do racismo, tá certo? Muito bem. Que até hoje no nosso país, que é justamente o quê? A discriminação, né? A discriminação pelo fato da pessoa ser branca e se julgar superior justamente ao negro. Perfeito? Então veja bem, no outro conceito nós temos o racismo, que é um tipo justamente de preconceito que se baseia numa ideologia, uma ideia, certo? Preconcebida, né? Preconcebida. E, como se diz, pejorativa. É o branco querendo sobrepor-se justamente ao negro ou às demais, certo? Então, o que seria o preconceito?
O preconceito nada mais é de uma opinião equivocada, né? Eu me sentir superior justamente aos demais. Está entendendo? Aí vem a questão do preconceito exagerado contra pessoas pertencentes a uma raça, perfeito, diferente, geralmente considerado inferior. Então, eu me julgo diferente, certo? Pelo fato de eu ser branco, pelo fato de eu ser rico, pelo fato justamente de ser de um país, certo, mais desenvolvido, e quero justamente humilhar, tá? Os demais. Se eu venho dos Estados Unidos, chego no Brasil aqui, encontro um bando de pobre, eu vou começar justamente a humilhar essa referida população, perfeito? Com isso, cria essas atitudes hostis, perfeito? Mas que nós estamos lutando e brigando cada vez mais para que justamente esses tipos de preconceito e racismo sejam justamente dissuadidos, tá certo? Então, nós tivemos justamente aqui esse nosso desafio concluído com sucesso e vamos justamente agora ao novo, né? Ao novo desafio. Então, o desafio sendo lançado justamente para vossas senhorias, ok? O Brasil é considerado um país de, aí a letra A diz terceiro mundo e subdesenvolvido. Na letra B diz emergente e terceiro mundo. Letra C diz subdesenvolvido e emergente. Vejamos então qual foi a sua resposta, meus queridos senhores. Então, a resposta do nosso referido desafio trata-se da letra C. O Brasil é um país, certo, subdesenvolvido e emergente. Entenderam, meus queridos senhores? Muito bem. Vamos então agora aos conceitos. Vamos então ao nosso respectivo conceito, senhores. Observe justamente as características dos países do terceiro mundo. Além dos países do terceiro mundo, nós temos também quem? Olha só, vai aparecer os países emergentes, tá certo? E além dos países emergentes, aparece também quem? Quem? Olha só, os países em desenvolvimento. Muito bem. Agora, voltando lá aos países emergentes, então, esses países são chamados de países em desenvolvimento, certo? São aqueles que apresentam um nível de desenvolvimento, perfeito, considerado alguns elevados, outros, consequentemente, menos elevados. Um com forte dependência econômica e outros, consequentemente, ainda, apesar de todos eles serem dependentes, né? Dependentes economicamente. Perfeito? O que vai aí praticamente diferenciar é a questão do quê? A questão do chamado IDH. Olhem só justamente na nossa configuração aí em relação ao nosso mapa. Nós temos exemplo de países com desenvolvimento, né? Certo? Segundo o Fundo Monetário Internacional. Colômbia, Brasil, Argentina. Isso só são os três, que na realidade estariam todos ali embutidos. Perfeito? Agora, é claro, nós temos, por exemplo, o Brasil e a Argentina mais bem-sucedida economicamente, certo? E a Colômbia considerado justamente um mais pobre, né? Mais pobre. Tu está entendendo? Então, você observa praticamente os conceitos e apenas, né, enquadra aí nos chamados emergentes. Contrário a eles, nós temos os chamados países desenvolvidos. Né? Esses países desenvolvidos são aqueles países com alta estrutura econômica, certo? Com uma tecnologia altamente avançada e que tem domínio, né? Além de domínio, influência sobre justamente os chamados países emergentes. Está entendendo? Quer dizer, os países emergentes hoje existem em decorrência do quê? Em decorrência da dependência que eles têm em relação aos países desenvolvidos. Está entendendo como é que é? Então, você observa que praticamente nós temos toda essa conjuntura em relação justamente ao nosso referido mundo, tá? Os que mandam e, consequentemente, os que obedecem. E, infelizmente, o Brasil ainda apesar de ser um país justamente em, né, crescimento intenso, certo? Mas é um país ainda obediente, certo? Às diretrizes dos países desenvolvidos. Entenderam, meus queridos senhores? É claro, né? Vocês estão aqui com estrela. Vamos então justamente, certo, ao novo desafio. Então, senhores, contrário aos países emergentes,
países caracterizados por vários problemas, certo? Nós temos os países desenvolvidos, tá? Então, se já está dizendo o contrário, são países com elevada renda per capita, um padrão de vida considerado de ótima qualidade ou boa qualidade, apesar, é claro, de enfrentarem vários problemas, é claro. Perfeito? Lembre-se, nós passamos por uma grande crise mundial, estamos passando por uma crise mundial. Mas em relação aos países desenvolvidos, essas crises, certo, elas são praticamente temporárias, né? São temporárias, não é como nos países desenvolvidos. Por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país, certo, que não tem crise. Ele é a crise. Tu está entendendo? Já nos países desenvolvidos, as crises são passageiras, são temporárias. Tá? Então, nós temos justamente nesses países desenvolvidos, consequentemente, um desenvolvimento, né, estrutural. São países, em vez de ser países de grande exportação de matéria-prima, ao contrário, eles exportam, sim, tecnologia, que é caro, né? Observe no próprio Brasil que a maior parte das empresas, certo, de grande porte no nosso referido país, elas são chamadas de transnacionais. Quer dizer, não pertencem de fato ao território brasileiro, né? Não pertencem. Está entendendo, meus queridos senhores? Muito bem. Então, com isso, obviamente, né, há essa grande diferença. Então, cria-se justamente essa conquista onde os países dominadores, certo, que são os desenvolvidos, certo, dominando justamente os chamados emergentes. Ainda estamos nesse período. Está entendendo? Muito bem. Então, senhores, com essa respectiva classificação e características desses critérios adotados, perfeito? Então, basta o quê? Certo? Quem são os países desenvolvidos? Os mais ricos, né? Os mais ricos, perfeito? E os países emergentes? Os mais pobres, os dependentes. Ok, senhores? Muito bem. Você entendeu? Claro que entendeu. Tu estudou foi comigo, de acho estrela. Preste atenção, não é? Você prestou atenção? Com certeza, né? É 10, é 10, é 10. Eu não, eu sou apenas 1000. Chegamos às nossas considerações finais, perfeito? Primeiramente agradecendo a tua audiência, esperando que de fato você tenha tido justamente um grande aprendizado, com certeza, não é? Você estudou justamente, está estudando justamente com o Estrela, esperando uma nova oportunidade de estar aqui presente. Vamos então à nossa selfie para que você possa assim gravar na tua mente, tá? Certo? Essa magnitude. Tá bom, senhores? Olha, olha, olha. Depois de feito isso, não esqueça justamente de nos seguir nas nossas redes sociais, perfeito? Que está gravado e eu vou espalhar com certeza para que você justamente possa entender, aprender e ter um sucesso justamente nas suas respectivas avaliações. Tá bom, meus queridos senhores? Nesse momento, fiquem então em paz e esperando uma nova oportunidade de estar aqui presente. Tá bom? Beijo para vocês, certo? Paulo Brito, professor Paulo Brito, ama todos vocês, tá bom, senhores? Tchau!